Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais poderosas e inspiradoras de todos os tempos. A jornada de Abraão, o homem que se tornou conhecido como o pai da fé. A vida de Abraão não é apenas um relato antigo, é um mapa que nos ensina sobre confiança, obediência e o incrível poder das promessas de Deus. Estão prontos para essa viagem? Então, vamos começar. A história começa na cidade de Ur dos Caldeus, uma metrópole vibrante na antiga Mesopotâmia. Lá vivia um homem chamado Abrão, em meio a uma cultura que adorava muitos deuses. Abrão recebeu um chamado que mudaria sua vida e o curso da história para sempre. Deus apareceu a ele com uma instrução surpreendente e uma promessa extraordinária. Imagine a cena. Deus diz a Abrão, já com 75 anos: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pense nisso. Por um momento, deixar tudo para trás. Sua casa, sua segurança, seus amigos, sua cultura, tudo o que ele conhecia. E para onde? Para um lugar desconhecido que Deus ainda iria mostrar. Este foi o primeiro grande teste da fé de Abrão. Ele não tinha um mapa, não tinha um destino claro, apenas a palavra de Deus. E junto com essa ordem, veio uma promessa de 7 partes. Uma aliança grandiosa. Deus prometeu: farei de você uma grande nação. O abençoarei, engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que promessa de um homem idoso e sem filhos! Deus prometeu criar uma nação inteira. Prometeu que o nome de Abrão seria grande e que ele seria uma fonte de bênção para o mundo todo. A resposta de Abrão a esse chamado radical é o que o define. A Bíblia nos diz, de forma simples e poderosa: partiu Abrão, como o Senhor lhe ordenara. Sem hesitar, ele obedeceu. Ele pegou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e tudo o que possuíam, e partiu em direção ao desconhecido, confiando unicamente na promessa de Deus. Essa primeira etapa da jornada de Abraão nos ensina uma lição fundamental sobre a fé. Fé não é apenas acreditar em algo, mas agir com base nessa crença. É dar um passo no escuro, confiando que Deus iluminará o caminho à sua frente. A obediência de Abraão não foi baseada em lógica humana, mas em confiança divina. Ao chegar em Canaã, a terra que Deus lhe prometera, Deus apareceu novamente a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Ali, como resposta, Abrão construiu um altar ao Senhor. Construir um altar era um ato de adoração e um marco de gratidão. Era a forma de Abrão dizer: Deus, eu estou aqui. Eu acredito na sua promessa, mesmo que meus olhos ainda não a vejam completamente. Mas a jornada de fé de Abraão não foi uma linha reta. Como todos nós, ele teve seus momentos de dúvida e fraqueza. Durante uma grande fome em Canaã, em vez de confiar plenamente em Deus, Abraão desceu para o Egito, com medo de ser morto por causa da beleza de sua esposa, Sarai. Ele pediu que ela dissesse que era sua irmã. Isso nos mostra a humanidade de Abraão. Ele era um homem de grande fé, mas também um homem real, com medos e falhas. Essa falha, no entanto, não anulou a promessa de Deus. Deus interveio, protegeu Sarai e repreendeu o faraó, mostrando que sua aliança com Abraão era inabalável. Mesmo diante das imperfeições humanas, essa parte da história é reconfortante, pois nos lembra que a nossa fé não precisa ser perfeita para que Deus seja fiel. Deus trabalha através de nós apesar de-nos. O tempo passava, e a promessa central de um filho parecia cada vez mais distante. Abrão e Sarai envelheciam. A dúvida começou a se instalar. Foi então que Sarai, em um ato de desespero e seguindo os costumes da época, sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Desse relacionamento, nasceu Ismael. Embora Abrão amasse Ismael, Deus deixou claro que ele não era o filho da promessa. Deus tinha um plano específico
um milagre que demonstraria seu poder de forma inquestionável. E aqui vemos outro momento crucial. 13 anos depois do nascimento de Ismael, quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele novamente. Nesse encontro, Deus reafirmou sua aliança e mudou os nomes de Abrão e Sarai. Abrão, que significava pai exaltado, tornou-se Abraão, pai de uma multidão. Sarai, que significava minha princesa, tornou-se Sara, princesa de nações. A mudança de nome era um sinal poderoso. Era Deus declarando que o futuro deles seria definido por sua promessa, não por sua realidade presente. E então veio a notícia mais chocante. Sua mulher, Sara, lhe dará um filho. A reação de Abraão, ele caiu com o rosto em terra e riu. Um riso de incredulidade, talvez. Como um homem de 100 anos e uma mulher de 90 poderiam ter um filho. Era humanamente impossível. Mais tarde, quando Sara ouviu a mesma promessa, ela também riu para si mesma. Mas a resposta de Deus a essa dúvida foi uma pergunta que ecoa através dos séculos. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E, exatamente como Deus havia dito, 1 ano depois, Sara deu à luz um filho. Eles o chamaram de Isaque, que significa ele ri, um lembrete eterno do riso de incredulidade que se transformou em riso de alegria. O nascimento de Isaque foi o cumprimento milagroso da promessa. Foi a prova viva de que a palavra de Deus é verdadeira e que seu poder não conhece limites. Esse evento ensina que os planos de Deus não estão restritos às nossas limitações ou ao nosso tempo. Ele age no momento perfeito para manifestar sua glória. Mas a jornada de fé de Abraão estava prestes a enfrentar seu teste supremo, o mais difícil de todos. Anos se passaram. Isaque cresceu e se tornou um jovem. Ele era o filho amado, o herdeiro da promessa, o futuro de toda uma nação. E então, Deus fez o pedido mais doloroso que um pai poderia ouvir. Deus disse a Abraão: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que eu lhe mostrarei. Podemos sequer imaginar a angústia no coração de Abraão, o filho que ele esperou por décadas, o filho do milagre, agora deveria ser sacrificado. Essa ordem parecia contradizer tudo o que Deus havia prometido. Como Deus poderia construir uma grande nação através de Isaque, se Isaque estivesse morto? A resposta de Abraão a este teste final é o auge de sua fé. Na manhã seguinte, ele se levantou, preparou tudo e partiu com Isaque e 2 servos. Durante a viagem de 3 dias, não temos registro de suas palavras, apenas de sua obediência silenciosa e determinada. Quando Isaque inocentemente perguntou: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? A resposta de Abraão é uma das declarações de fé mais profundas da Bíblia. Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão não sabia como, mas ele confiava que Deus tinha uma solução. Ele acreditava que, mesmo que tivesse que sacrificar Isaque, Deus era poderoso o suficiente para ressuscitá-lo dos mortos, para cumprir sua promessa. Chegando ao local, Abraão construiu o altar, amarrou seu filho e ergueu o cutelo. Naquele momento de entrega total, quando sua obediência estava completa, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Naquele instante, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres, num arbusto. Deus havia, de fato, provido o sacrifício. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá Jeová Jira. Este evento não foi um teste da crueldade de Deus, mas um teste profundo da fé de Abraão e uma prefiguração poderosa do sacrifício supremo que Deus mesmo faria. Séculos depois,
No mesmo Monte Moriá, onde hoje fica Jerusalém, Deus ofereceria seu único filho, Jesus Cristo, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A história de Abraão é a história de uma fé que cresce e amadurece através de provações. Ele começou como Abrão, um homem comum que ouviu um chamado. Ele tropeçou, duvidou, mas sempre voltou a confiar em Deus. E no final, sua fé foi tão grande que ele foi chamado de amigo de Deus e pai de todos os que creem. A promessa feita a Abraão, de que através dele todas as nações seriam abençoadas, encontra seu cumprimento final em Jesus Cristo, um descendente direto de Abraão. Através da fé em Jesus, pessoas de todas as nações, línguas e culturas podem ser enxertadas na família de Deus, tornando-se filhos espirituais de Abraão. A jornada de Abraão nos ensina que a fé verdadeira é uma jornada de confiança e obediência, mesmo quando não entendemos o caminho. Ensina que as promessas de Deus são certas, mesmo que demorem a se cumprir. E acima de tudo, nos mostra um Deus que é fiel, que provê e que é capaz de fazer o impossível. A vida de Abraão nos desafia a perguntar a nós mesmos: estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto, confiar nas promessas de Deus e obedecer ao seu chamado? Não importa o custo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível pela vida do Pai da Fé. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e comente abaixo qual parte da vida de Abraão mais inspira você. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Que a fé de Abraão nos inspire a confiar mais em Deus a cada dia. Até a próxima.